Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto ouvinte, hoje é o dia do Senhor. Que o seu dia seja na luz, seja na paz, com a sua família, com todas as bênçãos dos céus próprias desse dia. Seja um grande adorador. Vamos nos preparar para celebrar dignamente a Santa Missa aí na sua comunidade, na sua paróquia. Começa hoje em todo o mundo os trabalhos do Sínodo dos Bispos, convocado pelo Santo Padre, o Papa Francisco. As dioceses hoje dão a abertura aos trabalhos do Sínodo, naquela parte própria das dioceses que já estão trabalhando as temáticas do Sínodo. Hoje também é o Dia Mundial das Missões e da Obra Pontifícia da Infância Missionária. Então, queremos lembrar a todos que a coleta da missa de hoje, ela é uma coleta que não fica na paróquia nem na diocese, mas ela vai para as missões, as santas missões da igreja. Você não imagina, prezado ouvinte, os lugares mais difíceis, mais complexos deste mundo, onde nós temos nossos missionários, homens e mulheres, leigos, consagrados, religiosos, sacerdotes, embrenhados no trabalho da missão, lugares muito difíceis na África, no Oriente Médio, mesmo na Europa, que se tornou um grande território de missão. Nós temos missionários ali também, às vezes sofridos, na América Latina e em tantos lugares. E a igreja faz esta caridade através dos fiéis, que hoje ofertam suas dádivas no ofertório da missa, que a gente depois distribui para esse serviço missionário em todo o mundo. Portanto, eu te convido, seja generoso hoje na sua oferta, pois ela é muito importante para todo o nosso trabalho missionário no mundo. Hoje, às 19 horas, eu terei a Santa Missa na Catedral de Formosa, pela abertura dos trabalhos do Sínodo. A nossa comissão diocesana do Sínodo já está em trabalho, já começou nesta semana os seus trabalhos de estudo dos textos, dos prolegômenos, e tudo aquilo que o Papa pediu que nós fizéssemos. Nós vamos debater daqui até o mês de abril, quando todas as igrejas do mundo, as dioceses, enviarão seus relatórios para a Conferência dos Bispos. Então nós vamos meditar esse tema, uma igreja sinodal, a sinodalidade e toda esta dimensão da comunhão, da participação e da missão da igreja, que são essencialidades da nossa missão de igreja. O Sínodo é uma ajuda que se faz ao Papa, é um instituto que foi criado depois do Concílio Vaticano II pelo Papa São Paulo VI, para que o Papa pudesse ter visão dos desafios, das proposições que vêm da igreja de todos os cantos da terra. Sempre no Sínodo há aquelas vozes dissonantes que têm certas compreensões, às vezes, que não combate com aquilo que precisamos combater. Mas o Papa é que dá a palavra final ao Sínodo. Nem tudo aquilo que certas pessoas pedem no Sínodo, o Papa vai incorporar na sua exortação pós-sinodal. Isso é um costume, porque tem gente que pede muita coisa no Sínodo que contrasta com a tradição da igreja, com os costumes da igreja. Isso a gente viu no Sínodo da Amazônia, a gente ouviu também no Sínodo sobre a família, certas proposituras que não são uníssonas com aquilo que a igreja sempre pregou, defendeu e ensinou para nós. Aí cabe ao Papa, como sucessor de Pedro, defender esse
corpo doutrinário da igreja, os costumes da igreja, para que nela não entre os elementos estranhos da subjetividade. Porque muita gente hoje quer uma igreja ao seu jeito. A igreja não é para agradar os homens. É bom que a gente tenha claro isso. A igreja tem um escopo que já foi sendo formado ao longo desses 2000 anos de existência. A graça de Deus foi talhando pela vontade do Senhor, que é o dono da igreja, aquilo que a igreja deve ser. Nós não podemos querer a igreja ao nosso modo, como certos lugares no mundo, inclusive na Alemanha, estão partindo para esse caminho, e não é um caminho bom, não é um caminho alvissareiro. O que a igreja precisa? A igreja precisa sempre atualizar com ênfase a sua missão, que é a santificação do mundo, a santificação das pessoas, a sacramentalidade, a vitalidade do Evangelho e de toda a sua pregação. E o Papa quer que nós entendamos que esta missão da igreja no nível sinodal significa que todos de mãos dadas, juntos, com o mesmo objetivo, anunciar o Cristo, anunciar o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único poder capaz de transformar o coração orgulhoso da pessoa humana. Imagine que todos os poderes tirânicos deste mundo, eles passam. A igreja já assistiu à morte de muitos deles ao longo desses 20 séculos. Quanta perseguição a igreja sofreu, e todos os seus perseguidores estão mortos. E com certeza toda esta arrogância da nova ordem mundial que quer desconstruir tudo que está de pé para um novo estilo de vida, de governo, de economia, não vai dar certo, porque tem como base a perseguição à igreja, a desconstrução da fé. Quem veleja contra Deus nunca é capaz de sair vencedor. No Santo Evangelho deste domingo, domingo das missões, Marcos 10, 35, 45, ao final do Evangelho, após Jesus escutar os discípulos, alguns discípulos, perguntando quem seria o maior no reino, Jesus diz isto: vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate para muitos. Veja que palavra extraordinária do Senhor, que incita os discípulos a refluírem-se do orgulho e acolher a humildade, que é uma virtude extraordinária para o nosso crescimento na graça e na santidade. A santidade. Quão importante é para nós viver a humildade, pois ela é esta escada benfazeja que nos leva ao coração de Deus. O sínodo dos bispos precisa alcançar o coração de todos que dele vão tomar parte com esse objetivo da humildade. O sínodo não é um lugar de politicagem, não é um lugar de disputa de poder. Quando membros do sínodo partem para esta prática, pode ter certeza que não vai vingar, porque o sínodo da igreja, ele é um lugar para que todos juntos caminhem com o mesmo objetivo: imitar a humildade de Cristo, escutar. O Papa pede que é preciso escutar muito, escutar até aquelas pessoas que fugiram da igreja, que abandonaram a igreja. O que elas têm a dizer para nós? Nós precisamos escutar as realidades
para que nós possamos melhor adequar nossa missão evangelizadora, pastoral, nesses tempos tão obtusos, tão estranhos, tempos bem custosos que nós estamos vivendo. Então o Senhor nos chama a esta humildade que preciso que haja dentro de casa, da parte do esposo, da esposa. Eu tenho acompanhado tristemente casos de separações nos últimos tempos. E a gente chega a qual conclusão? Orgulho, só orgulho. Orgulho e mais orgulho, que tem levado os casais à separação, sem ter aquela complacência de olhar para os filhos que choram, pedindo os pais para não se separar. É muito triste isso. A humildade, ela precisa ser a virtude predominante na nossa vida de católicos, na nossa vida de igreja, para assim fazermos a vontade de Deus e não a nossa vontade. Que Deus abençoe esse dia missionário, abençoe a sua oferta pelas missões, dentro deste mês também das missões, e que o bom Deus abençoe o nosso sínodo, para que ele seja um tempo de graça e não de confusão, e não de orgulho, mas de profunda humildade sobre o querer de Deus acerca da igreja nestes tempos confusos. Te convido, querido ouvinte, a rezarmos agora pelos doentes, pelas pessoas que estão internadas, pelos que sofrem, pelos idosos que estão em casa, que escuta a missa em casa, mas não pode ir à igreja por causa da idade, por causa das doenças. Pai Santo, abençoa nossos irmãos e irmãs. Cuida, Senhor, dos que sofrem, dos que andam tristes e abatidos. Vem, Senhor, em auxílio à nossa fraqueza e nos conduza no caminho do bem, no caminho da paz. Toca, Senhor, o coração e a vida de cada irmão, de cada irmã que nos escuta nesta hora. E este domingo traga a bênção e a paz a todos que rezam conosco. E aqueles que vão receber a comunhão em casa hoje, por causa das doenças e da idade, que Jesus Eucarístico transforme a sua vida numa vida de alegria e de enorme esperança. Assim seja. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde, santifique seu coração e te dê a paz e uma semana na luz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, prezado ouvinte, um bom domingo com a sua família, uma boa semana e até amanhã, se Ele nos permitir.